Bom, nesse primeiro momento, iremos tratar um pouco sobre o conceito de risco. O que vem a ser risco? Gerenciar risco é importante? Qual a relação entre o conceito de risco e tudo aquilo que a nova lei de licitação trouxe? Nesse primeiro momento, eu gostaria de trazer para vocês alguns fatos que aconteceram recentemente, alguns desastres que, infelizmente, alguns casos tiveram vítima, como é o caso de Brumadinho, o caso lá de Capitólio, quando se discutiu junto à opinião pública em relação a uma série de medidas que poderiam ser tomadas para evitar, prevenir que aquele acidente acontecesse da maneira como aconteceu ou até que não acontecesse esse tipo de acidente. E aí, gente, para eu poder falar um pouco sobre risco, nivelar conceito, eu trago essa historinha, em que inicialmente a gente traz a ideia de que todas as organizações, isso é fato, as organizações elas têm um norte, elas têm um objetivo, elas sabem ou deveriam saber onde elas querem chegar. E aí, durante esse caminho, desse trajeto para o atingimento do objetivo, existem pedras, as pedras no caminho, que são todas as situações que podem, de alguma maneira, atrapalhar ou até fazer com que o alcance do objetivo ele não seja atingido. E essa, gente, pedras no caminho a gente chama de quê? De risco. Risco é tudo aquilo que está na frente, no caminho, e atrapalha o alcance do destino, ou do norte, ou do objetivo das organizações. Mas não é o fato de existir risco que a gente vai pura e simplesmente deixar do jeito que está. Então, uma forma de trazer aí, uma outra forma de mostrar a questão de risco é através desse caminho. A gente tem um norte, a gente tem um destino, a gente quer chegar em algum lugar, supondo que a gente está falando de trânsito, certo? Mas, infelizmente, existem buracos na via, um possível excesso de velocidade que o condutor pode chegar a atingir, sono. Então, todos esses fatos são questões que podem atrapalhar o alcance lá do destino. E aí, o risco de acidente, ele pode ser potencializado, tá bem? Então, não é o fato de risco estar atrelado ao objetivo que a gente vai pura e simplesmente aceitar, A gente não recomenda isso. A gente também não recomenda que os gestores pura e simplesmente corram do objetivo. Ah, não vou fazer nada. Ele não está atrelado ao objetivo, então simplesmente eu não quero correr riscos. O que é que a gente trabalha? O que é que a gente recomenda? Que seja feita uma análise, uma avaliação, que a gente conheça o risco, para que a gente possa fazer o quê? A gente possa priorizar os riscos que têm mais potencial destrutivo, que podem, de certa forma, atrapalhar e muito o alcance dos objetivos do órgão, certo? Para que a gente possa fazer o quê? Diante daquela série de riscos, analisada e avaliada e priorizada, a gente possa direcionar esforço para cercar o risco, acorrentar o risco, tratar o risco. E esse tratamento a gente chama de controle. O controle nada mais é do que todo um trabalho que a gente adota para tratar esse risco, tirar aquelas pedras no caminho e aí, gente, tudo isso em prol de quê? Do objetivo, do alcance do objetivo. Então, quando a gente fala em risco, a gente fala de tudo aquilo que pode atrapalhar o alcance do objetivo. Saibam do seguinte, muito importante, independente do destino que a gente quer chegar, independente do objetivo que lá no planejamento a gente decida pelo caminho a ser seguido, sempre teremos o risco. Então o risco faz parte. Quem caminha, quem viaja até o alcance do objetivo, necessariamente está incorrendo em risco, ok? Só para vocês, eu vou já trazer algo que é no segundo bloco, vou trazer um pouco da nova lei de licitação, só para vocês terem uma ideia. Na nova lei de licitação, se a gente for lá e fizer uma consulta no termo risco, a gente encontra em torno de 48 citações a esse termo, diante da relevância do tema. É algo, no primeiro momento, assustador, mas a gente vai ver que risco está lá, tratar risco está como uma experiência interessante, tratar risco está como algo extremamente relevante. Bom, e aí, gente, num segundo momento aqui de conceito, a gente traz um pouco da ideia, da diferença entre risco e problema.
Enquanto que risco é uma incerteza, algo que pode acontecer ou não, problema é um fato, problema é uma certeza. Problema como a gente falou lá atrás, o acidente de Capitólio, Brumadinho, é tudo aquilo que já aconteceu. E aí a gente vai ter que ir atrás para apagar o incêndio. Risco é o que pode acontecer ou não, certo? Então, eu trago aqui uma citação, que eu não vou chegar a ler essa citação toda, mas o TCU em 2018 trouxe nessa parte de risco e problema, e aí ele trouxe a ideia de que a gente pode tratar as situações, tem duas formas de lidar com risco, né? Que é ser surpreendido, simplesmente quando o problema acontece e a gente simplesmente buscar apagar o incêndio, ou a gente pode se antecipar, a gente pode tomar medidas para que o incêndio não aconteça, né? E aí o TCU considera só apenas essa forma, quando a gente se antecipa, como de fato sendo a gestão de riscos. A gestão de risco é tratar futuro e não o problema que aconteceu, tá bem? Eu trago aqui um exemplo recente que aconteceu no nosso estado, que o Hospital da Restauração recentemente passou por um problema, né? Quando o teto de gesso lá, ele caiu em virtude de problemas na encanação e por aí vai. Então, será que, isso é uma pergunta, não poderia ser tomadas medidas prévias, anteriores ao fato, para se antecipar e que esse problema não acontecesse? Essa pergunta a gente não sabe dizer se teria como se antecipar 100% ou não a situação, mas é uma provocação necessária. Eu trago aqui, gente, uma ideia bem interessante, uma situação bem inusitada, que é um problema, que é um erro, que é, infelizmente, um absurdo, mas é engraçada, né? O município lá de Jequié, a prefeitura, ela licitou, eu estou trazendo a ideia de problema um pouco para a parte de licitação pública, ela licitou uma série de mochilas para crianças das escolas lá do município. Infelizmente, o básico eles não fizeram, que é, né, prever o tamanho da mochila. E, infelizmente, a gente tem essa situação aí, que é triste e ao mesmo tempo engraçada, de uma criança entrando dentro da mochila, porque a mochila era tão grande que cabia lá dentro, né? Então, isso acontece muito no planejamento das licitações, as pessoas pura e simplesmente não se planejarem, não se antecipar a possíveis problemas que podem acontecer. Trouxemos todos os conceitos de riscos, mas o aluno ainda sente falta de um exemplo mais prático, né, da nossa realidade, do nosso dia a dia. E aí, buscando criar esse entendimento, eu trago um exemplo justamente de contratação pública, que será tema do próximo bloco, mas eu já antecipo trazendo essa relação de contratação pública e gerenciamento de riscos. Quando a gente fala de risco, uma técnica muito conhecida no seu tratamento é a técnica da gravata borboleta ou bow tie, né? Onde a gente tem os elementos do risco. No elemento central temos o evento, certo? Na parte esquerda temos as causas do evento e na parte da direita temos as consequências. Pegando o exemplo lá de acidente de trânsito, seria um evento de risco, que é o que pode acontecer ou não, uma incerteza. No lado esquerdo, como, por exemplo, causa daquele evento de risco, a gente tem o consumo exagerado de bebida alcoólica ou até o consumo em si de bebida alcoólica. E como consequência, dentre algumas possíveis, a gente tem a perda, né, do veículo, a questão da vida dos ocupantes ali daquele veículo. Então temos os três componentes do risco: causa, evento e consequência. E aí eu trago para vocês um exemplo de causa, evento e consequência vinculado a um órgão público, né? Eu trago aqui um exemplo da Secretaria de Educação, certo? Esse risco que eu vou abordar no próximo slide não tem nenhuma relação com essa secretaria, só estou trazendo um exemplo para vocês vivenciarem melhor e terem mais próximo de vocês como é o planejamento de uma secretaria. E a Secretaria de Educação, ela tem lá sua visão, sua missão, objetivos estratégicos, onde ela quer chegar, né? A Secretaria de Educação traçou um objetivo. E aí, infelizmente, existem pedras no caminho, né? Que são justamente os riscos, as situações que podem atrapalhar o alcance do objetivo. Lembrando novamente, o risco que irei abordar no próximo slide não tem nenhuma relação com o objetivo desta secretaria, certo? Uma vez conhecido o objetivo, o norte, onde a gente quer chegar, a gente vai começar a listar uma série de riscos que atrapalham o alcance desse objetivo.
E aí eu trago novamente a gravata bow-tie. Elemento central, evento de risco. Em relação à licitação e contratos, a gente tem um evento de risco que é muito comum nas organizações, que trata da deliberação inadequada em relação ao reequilíbrio contratual. Não é tema do curso tratar de licitação e contratos, mas vocês sabem que existe a figura do reequilíbrio econômico-financeiro, que é quando a parte, no caso específico do risco, a empresa contratada, ela está ali se achando injustiçada, Ela acha que perdeu o equilíbrio do contrato. O contrato encareceu muito para ela e aí, de certa forma, está existindo um preço que não é condizente com a realidade dos preços então vigentes. E aí a empresa vai lá e pede, solicita ao contratante, à secretaria, por exemplo, um reequilíbrio do contrato para que o equilíbrio ele volte a acontecer. E aí, gente, existe um risco que é justamente a deliberação, o órgão público que vai deliberar, a secretaria, enfim, deliberar erradamente, seja concedendo quando não deveria conceder esse reequilíbrio, seja não concedendo quando a empresa contratada teria direito que está sendo prejudicada. Então, temos um risco dos dois lados, seja aceitando, seja concordando, seja deliberando no sentido da negativa. Como causas possíveis para esse evento de risco, nós temos algumas. Eu não vou adentrar em cada uma delas, mas a gente tem um cenário de contingenciamento de gastos, o Estado com a dificuldade fiscal, restrição orçamentária. Isso pode ser uma das causas que leva, por exemplo, a Secretaria não aceitar aquela solicitação de reequilíbrio. Nós temos formalização inadequada, até má-fé de agentes públicos como possível causa desse evento de risco. Caso esse evento de risco aconteça, eu delibero errado, seja pelo sim, seja pelo não, a gente teria uma série de consequências. A gente tem prejuízo ou dano ao erário, a gente tem a possibilidade de descontinuidade do serviço, porque a empresa não vai conseguir continuar com aquele contrato que está extremamente oneroso para ela, certo? Então, por que a gente trabalha evento, causa e consequência? Porque a gente não trata evento, a gente trata as suas causas. A gente trata a raiz do problema para que esse evento de risco não aconteça. Certo, professor? E se esse evento de risco se materializar, eu não vou fazer nada? Também temos para esse caso os controles corretivos, que são os controles que vai tentar mitigar ou reduzir o impacto daquela materialização do evento de risco. Ou seja, para a gente não ter dano erário ou mitigar ou reduzir o impacto em relação a esse prejuízo, o que é que a gente pode fazer? Para a gente não ter uma descontinuidade do serviço, o que é que pode ser feito? Então, o controle ele é tanto preventivo como corretivo, certo? Como vocês estão vendo aí, é um controle tanto em relação às causas, controle preventivo, como em relação às consequências, seria o controle ali ao incêndio, A gente vai apagar o incêndio para poder reduzir o dano possível. O ideal é o quê? O preventivo, porque o preventivo pode fazer com que a probabilidade ou impacto reduza de forma que a gente nem chegue a ter o problema. Na verdade, ele trabalha a probabilidade de acontecer. Eu vou tentar fazer todo um trabalho para que eu não tenha essa questão da deliberação inadequada do reequilíbrio econômico-financeiro. Bom, mas a gente também tem que prever uma série de medidas de contingência, de apagar incêndio. Vai que exista o problema de uma deliberação errada. O que é que a gente vai fazer com isso, certo? E aí a gente também tem as medidas para poder reduzir, mitigar o impacto, a consequência em relação à materialização desse risco. Então, apresentei de uma forma sucinta um tipo de risco que não está vinculado a uma unidade A ou B, eu só trouxe aqui como exemplo, certo? Esse tipo de risco é comum a gente encontrar na administração pública e trouxe de uma forma bem simplória como funciona a identificação do risco, que a gente identifica o evento, a causa, a consequência e a gente trabalha o controle tanto em relação às causas como em relação às consequências. No próximo bloco, irei trazer toda a parte de gerenciamento de risco, gestão de risco, risco propriamente dito, em que a nova lei de licitação e as legislações do Estado de Pernambuco traz
para que vocês tenham um entendimento completo de como será, a partir da vigência da nova lei, como será o nosso trabalho de identificação de riscos e como esse trabalho de identificação de riscos e tratamento poderá nos ajudar para que a gente afaste do caminho todas essas pedras, todos esses riscos que, infelizmente, às vezes acontecem, materializam e atrapalham o alcance do objetivo das contratações públicas.